Olá, que alegria ter a sua companhia aqui no dia 65 da nossa jornada de 365 dias com a Bíblia. Hoje a gente vai testemunhar um dos momentos mais intensos e corajosos de toda a Escritura. A cena é de pura tensão. Imaginem só, Estevão, o primeiro diácono, está sendo julgado pelo Sinédrio, a mais alta corte de Israel. Mas em vez de preparar uma defesa para se salvar, ele faz algo totalmente inesperado. Ele abre as Escrituras e começa a contar uma história. A história da salvação. Então, no nosso encontro de hoje, nós vamos mergulhar fundo nesse discurso poderoso de Estevão. Depois, vamos louvar o Deus que nos dá força, descobrir o sentido profundo das festas do povo de Deus e, por fim, meditar sobre o mistério da encarnação. Vamos lá? Nossa primeira parada é justamente ali, no meio do tribunal, com a leitura do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. E tudo começa com essa pergunta, uma pergunta direta, cortante, do sumo sacerdote para Estevão. As acusações contra ele são verdadeiras. E a resposta? A resposta de Estevão é uma verdadeira viagem pela história. Estevão não dá uma resposta simples de sim ou não. Pelo contrário, ele começa a recontar toda a história de Israel. Ele começa lá com Abraão, chamado por Deus, passa por José, traído pelos irmãos, mas exaltado por Deus, menciona Jacó indo para o Egito, e então chega na figura impressionante de Moisés. E o ponto sobre Abraão é fundamental. Pense na grandeza disso. Deus promete o impossível. Uma terra que Abraão nem sequer pisava ainda. E uma descendência quando ele não tinha nenhum filho. É uma promessa que só pode ser sustentada pela fé, por uma confiança cega na palavra de Deus. Já na história de José, a gente vê um padrão de Deus se revelando. Onde a inveja e o pecado humano agem para destruir, a graça de Deus vem para transformar e para salvar. A escravidão de José se torna o caminho para a salvação de todo o seu povo. Incrível, né? Estevão descreve Moisés de um jeito lindo, belo aos olhos de Deus. Ele não foi só salvo da morte no rio, ele foi preparado de um jeito único, recebendo a melhor educação do mundo da época. Deus já estava moldando o libertador do seu povo. Mas essa preparação no palácio não era suficiente. Foram precisos 40 anos de deserto, de silêncio, de pastoreio de ovelhas, para que Moisés ficasse pronto. E é lá, no meio do nada, que Deus o chama, numa sarça que arde, mas não se consome. E aqui está a chave para entender tudo. Estevão não está se defendendo, ele está evangelizando. Ele transforma o banco dos réus num púlpito para mostrar que toda a história de Israel, de Abraão a Moisés, apontava para Jesus, o enviado de Deus que eles, assim como seus pais, tinham rejeitado. Da onde vem essa coragem toda de Estevão? Vem de uma fonte muito profunda. A mesma fonte que o Salmo 67 celebra. O Deus que caminhou com o povo na história é o mesmo que nos dá força hoje. O Salmo já começa com esse grito de guerra, essa explosão de confiança. É um cântico que nos faz imaginar Deus marchando vitorioso à frente do seu povo. Ninguém pode resistir à sua presença. Mas o mais bonito é que o poder desse Deus não esmaga, ele acolhe. O mesmo Deus que dispersa exércitos é aquele que se inclina para cuidar dos mais frágeis, dos órfãos e das viúvas. Ele é o protetor dos abandonados. E o Salmo termina com essa declaração de fé. A nossa força não vem de nós mesmos, ela vem do alto. Deus não apenas luta por nós, ele partilha conosco a sua própria força, o seu poder. E aqui tudo se amarra. A força que sustentou Estevão lá diante do Sinédrio é a mesma força que o salmista canta. É o poder de Deus que sustenta a sua igreja em todos os tempos, em todas as provações. Bom, se Estevão narrou a história da salvação, o livro de Levítico nos mostra como essa história era celebrada no dia a dia. Cada festa era um jeito de reviver e agradecer a ação de Deus na vida do povo. A vida do povo de Israel era ritmada por essas festas sagradas. Desde o sábado, o descanso semanal, até as grandes celebrações como a Páscoa, lembrando a libertação, ou a festa dos tabernáculos, para não esquecer da caminhada no deserto. Cada festa mantinha viva a memória do amor de Deus. E o que é fascinante é ver como Jesus não aboliu essas festas. Ele as levou à plenitude. A Páscoa judaica encontra seu sentido definitivo na cruz. A festa das primícias, da primeira colheita, se cumpre na ressurreição de Jesus. E o Pentecostes, 50 dias depois, se torna a grande festa da vinda do Espírito Santo.
Levítico também descreve as lâmpadas do templo, que nunca se apagavam, um sinal da presença constante de Deus. E esse símbolo se torna realidade em Jesus, quando ele diz: "Eu sou a luz do mundo". Da mesma forma, aqueles 12 pães que ficavam no templo eram um sinal da aliança de Deus que alimenta seu povo. E Jesus cumpre essa figura ao dizer: "Eu sou o pão da vida", se oferecendo a nós como verdadeiro alimento. Depois de ver Cristo na história e nas figuras do Antigo Testamento, a gente dá um passo mais fundo. Vamos mergulhar no coração do mistério. Como o Filho de Deus se fez um de nós. E o Catecismo nos pega pela mão para essa reflexão. Essa é a pergunta fundamental que o Catecismo nos ajuda a meditar. Não foi um detalhe qualquer, uma escolha aleatória. Existem razões muito profundas para a maternidade virginal de Maria. Em primeiro lugar, a virgindade de Maria mostra que a salvação é uma iniciativa total de Deus. Jesus não tem um pai humano, ele tem apenas Deus por pai. Segundo, ele é um novo Adão, o começo de uma nova criação gerada pelo Espírito. E terceiro, a virgindade de Maria é o sinal luminoso da sua fé pura e da sua entrega total a Deus. O Catecismo nos apresenta uma imagem belíssima, Maria como uma figura, um espelho da Igreja. Assim como Maria, a Igreja é virgem e mãe. Virgem na sua fidelidade a Cristo, e mãe porque gera novos filhos para Deus através da pregação da palavra e do batismo. Por isso, ao contemplar Maria, a fé da Igreja professa essas verdades tão preciosas, que ela é imaculada, a Mãe de Deus, sempre virgem e, com a sua obediência, se tornou a nova Eva, a mãe de todos os que vivem pela fé em seu Filho. E aqui, de uma forma poderosa, tudo se conecta. O mesmo Espírito Santo que cobriu Maria com sua sombra na Anunciação é o Espírito que enche Estevão de coragem e sabedoria diante dos seus acusadores. É o Espírito que dá a vida nova, o grande protagonista da história da salvação. Nossa, que profundidade nas leituras de hoje, não é mesmo? Chegando ao final do nosso encontro, vamos só recapitular a riqueza de tudo que a palavra nos falou. Em Atos, vimos a coragem profética de Estevão. No Salmo, cantamos ao Deus que é a nossa força. Em Levítico, vimos as festas antigas ganharem uma nova luz em Cristo. E no Catecismo, aprofundamos o papel único e belíssimo de Maria no plano de Deus. Nossa jornada de hoje passou pelos capítulos 23 e 24 de Levítico, pelo Salmo 67, pelos versículos 1 a 30 do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos e pelos parágrafos de 502 a 511 do Catecismo. Que a coragem de Estevão e a fé de Maria nos inspirem em nosso dia. Amanhã, a gente continua essa caminhada. Nos encontramos aqui para o dia 66. Se essa reflexão fez bem ao seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, não perdemos nenhum dia dessa caminhada. Fique com a paz de Cristo e até amanhã.